por padrão, né, gravar todas as nossas aulas. Então, posteriormente, né, depois da aula ocorrida, são disponibilizados para vocês esses materiais lá no Classroom. Tá? Tanto os slides, quanto o vídeo. Então, o slide da primeira aula, terça-feira, né, já está lá no Class para vocês. O vídeo gravado também já foi disponibilizado. Assim como também o nosso contrato pedagógico, né? Tem lá um tópico lá na barra atividades do Classroom, chama contrato pedagógico, está lá o slide e o vídeo do contrato pedagógico, né? Inclusive, para quem não participou do primeiro dia de aula, ou que eventualmente, né, teve algum problema com a internet, caiu a rede, alguma coisa assim, recomendo, né, que assista o vídeo do contrato pedagógico que está disponível na barra atividades do Classroom, tá, gente? Muito bem. Dito isto, vamos iniciar então a nossa aula de produção e materiais. Hoje é a nossa aula 2. Por padrão, a gente sempre relembra o nosso calendário, né? Aquele calendário que a gente trata no contrato pedagógico, por padrão, no início de cada aula, a gente relembra pelo menos essas datas importantes. Não substitui assistir, né, o vídeo do contrato pedagógico, já que, né, nós tratamos com diversas informações a respeito de como vocês vão fazer o processo avaliativo lá no Moodle, como vão fazer a entrega do trabalho lá no Classroom, tudo detalhado, tudo devidamente explicado. Foi um vídeo de uma hora e um pouquinho, né, do contrato pedagógico. Mas, como eu disse, sempre no início de cada aula, pelo menos a gente relembra as datas, tá? Então, na terça-feira, depois do contrato pedagógico, a gente... Jonathan... Gostaria de ver se está matriculado nessa turma. Jonathan, se tu acessou lá pelo portal do aluno, acessou o link da aula ao vivo, provavelmente tu tá, né, Jonathan? Mas eu dou uma olhada aqui na chamada. De onde é que tu tirou o link da aula ao vivo para participar, Jonathan? Então provavelmente tu pode estar na turma errada, porque o link é lá pelo portal do aluno. Sempre que vocês iniciam uma nova disciplina, você tem que entrar no portal do aluno. Lá no portal do aluno, seleciona o ícone Salas Virtuais, e lá está o link do Classroom e o link do Google Meet, da aula ao vivo, cujo professor da turma disponibilizou lá. Então, se tu estás nesta turma, os links são esses. Tá? Se estiver numa outra turma com outro professor, são outros links. Então, sempre tem que iniciar, né, lá, quando vai começar uma turma nova, abrindo o portal do aluno, ícone salas virtuais e acessando o link da tua turma, tá, Jonathan? Mas, de qualquer forma, eu vou dar uma olhada aqui na chamada e a gente já vê. Mas já fica, né, por padrão, né, esse procedimento. Sempre que vocês forem iniciar uma turma, tem que olhar lá no portal do aluno o link da turma de vocês, né? Mas, pelo jeito, deu sorte, Jonathan. Tá aqui o teu nome, ó. Jonathan Silva Silveira. É Silva Silveira o teu nome completo? Então tá. Por sorte, tu tá na turma certa, Jonas. Tá? Mas o correto é sempre acessar lá pelo portal do aluno, ou então, né, vocês receberam um link no e-mail cadastrado, que você tem cadastrado na escola. De qualquer forma, provavelmente, como tu recebeu o link da aula ao vivo pelo WhatsApp, tu ainda não acessou o Classroom. Então, de qualquer forma, tu acessa o portal do aluno, tá, Jonathan? Entra lá no ícone Salas Virtuais e acessa o Classroom. Porque no Classroom vão acontecer ali todos os materiais da nossa aula, vai estar disponibilizado lá o trabalho disciplinar para fazer, tem que assistir o vídeo do contrato pedagógico, provavelmente tu não assistiu a primeira aula, né, para ver todos os combinados e como o processo avaliativo todo ocorre. Tá, Jonathan? Tainara avisando que a Indy vai atrasar. Obrigado, Tainara. Muito bem. Então estamos aí relembrando o nosso calendário. Então, terça-feira, a primeira coisa foi o contrato pedagógico. Aí depois, tivemos o conteúdo da aula 1. Hoje vamos ter o conteúdo da aula 2.
E aí, correspondente ao conteúdo dessa primeira semana, aula 1 e 2, vocês têm a avaliativa 1 no Moodle para fazer, né? Vale um ponto, abriu dia 19 e vai fechar no dia 4 de novembro. Nesse período, tá, que transcorre essas datas, você tem que entrar e fazer essa avaliativa 1. Só não pode deixar passar do dia 4, né? Depois do dia 4 já não vai ter mais acesso a essa avaliativa 1. Tá? O conteúdo, então, é o conteúdo da aula 1 e 2. São 10 questões, né? E a gente comentou lá no contato pedagógico, né? Como acessar, enfim, os cuidados aí que deve ter, né? Abrir primeiro o arquivo em PDF, para depois, só depois de montado o seu gabarito, enviar no link do questionário da avaliativa 1. Não esqueçam, né, o endereço do Moodle, ead.qi.edu.br. Na semana que vem, 26/10, a nossa aula 3, e 28/10, quinta-feira, a aula 4. Este conteúdo, aula 3 e 4, corresponde então à nossa avaliativa 2 no Moodle, valendo também um ponto. Prazo do dia 26 de outubro até o dia 11 de novembro, para ser feito, tá? Tem que fazer dentro deste período, fora deste período, depois do dia 11, já não tem mais como acessar. Lá na terceira semana, dia 2/11, aula 5, dia 4/11, aula 6, corresponde ao conteúdo da avaliativa 3, tá? Valendo um ponto também. Prazo de realização 26 de outubro até 11 de novembro, certo? Nós temos esse feriado aí do dia 2 de novembro, que a gente ainda vai combinar, né, como a gente vai fazer, tá? 9/11 e 11/11, a nossa quarta semana, conteúdo aula 7 e aula 8, que corresponderão então à avaliativa 4 no Moodle, também valendo um ponto. Período de realização do dia 2 de novembro até o dia 18 de novembro, ao meio-dia, né? Dia 18 fecha ao meio-dia essa avaliativa 4. Temos então 4 pontos de avaliativas no Moodle, ead.qi.edu.br, entra na disciplina de produção e materiais e vai estar lá, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Dentro de cada semana, uma avaliativa. Muito importante não confundir a atividade de apoio com a atividade avaliativa. Atividade de apoio é para estudo, a atividade avaliativa é a que vale nota e por isso ela leva este nome, né? Atividade avaliativa. Importante não confundir, né? Para completar os nossos 10 pontos da N1, nós temos um trabalho disciplinar que vale 6, né? Para entregar até o dia 13/11. Esse trabalho é feito e entregue ali no Classroom, conforme a gente demonstrou lá no vídeo do contrato pedagógico, né? Abre o arquivo, ele é editável, depois de pronto fecha o arquivo, depois clica lá em entregar, marcar como concluído, isto até o dia 13, né? Aí temos então os 10 pontos da N1, né? 4 avaliativas no Moodle, 6 trabalho. No dia 16/11, nós já estamos aí na nossa quinta semana de aulas, 16/11 a gente vai ter uma revisão final, tá, desses conteúdos da aula 1 até a aula 8. Para nos prepararmos para a prova da N2, que acontece no dia 18/11. A prova da N2 ocorre no Moodle, ead.qi.edu.br, vale 10 pontos, são 15 questões. Então, lá abaixo da semana 1, 2, 3 e 4, dentro do Moodle, vai aparecer no dia da prova, dia 18 apenas, a prova da N2. Tá? Um pouco antes das 19 horas, é postado para vocês no Class as instruções e o código da prova. Então, um pouquinho antes, leiam as instruções, copiem o código. E às 19 horas do dia 18/11, vocês já podem entrar no Moodle, vai aparecer a prova. Clica na prova, ela pede o código, vocês inserem, vai aparecer as 15 questões. Feitas as 15 questões, cliquem em finalizar, enviar, automaticamente o sistema já dá que nota vocês ficaram nessa prova de produção e materiais. Sendo assim, temos a média final, né? N1, avaliativas do Moodle mais trabalho, 10. Prova final lá no Moodle, N2, 10. 10 mais 10, 20, divide por 2, média 10. Se acontecer, né, da média ficar abaixo da mínima, a média mínima é 6, se ficar com 5, por exemplo, de média final, estaria reprovado por nota, mas ainda tem, né, uma oportunidade de recuperar, que é
a avaliação de substituição. Ela acontece no Moodle no dia 4 de dezembro, 4/12, às 9 horas da manhã. Acessam o Moodle, disciplina de produção e materiais, abaixo da semana 1, 2, 3 e 4. E da prova final, para quem precisar, vai aparecer lá a prova de substituição. Quem ficou acima da média, não faz substituição, né? Vai fazer só quem ficou abaixo da média. No dia 4/12, às 9 da manhã, então, um sábado. Fez a substituição, tirou uma nota suficiente, né? Para substituir a menor nota ali, N1 e N2, soma, divide por 2, então tem a chance de chegar na média 6, tá? A substituição sempre substitui, tá? A nota que tiver ficado menor, ou a N1 ou a N2, tá? Aí depende da situação. São também 15 questões, tá? Então revisamos aí o nosso calendário rapidamente. Esse calendário foi tratado com detalhes no vídeo do contrato pedagógico, então só essa relembrar aqui, né, das datas não substitui assistir o contrato pedagógico por caso dos que ainda não assistiram, tá? Então não deixem de assistir lá, disponível no Class/atividades, tópico contrato pedagógico. Pessoal, antes da gente começar o conteúdo, alguma dúvida sobre o nosso calendário? Ficou tudo claro? Tudo tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Nenhuma dúvida. Legal, Renata, obrigado. Prof, eu tenho uma dúvida, na verdade, é sobre as faltas. Tá? Na terça-feira, que foi a nossa primeira aula, infelizmente meu avô faleceu, então eu não consegui assistir a aula. Aí eu queria saber a questão da assiduidade, né? Se isso vai comprometer ou não a questão das faltas. Em relação à atividade, né? A atividade avaliativa ela tem um prazo que é até o dia 4, então tu não perdeu, né? A atividade avaliativa. Ela vai até o dia 4 de novembro, avaliativa 1. Em relação à aula, tá? Nós gravamos a aula, então tem o vídeo gravado para te assistir e tem os exercícios que aconteceram, né? Lá na aula para te realizar também. Em relação à frequência, falta, pode mandar um e-mail, tá? Com a tua justificativa lá, o teu atestado, pro meu e-mail para a gente poder abonar a tua falta, tá? O meu e-mail é o mesmo e-mail que vocês recebem as postagens ali do Classroom, tá? Mas de qualquer forma, eu vou colocar ele aqui no chat para ti, só um pouquinho. Tá, tudo bem, envio hoje mesmo então. Ó, Riquelme, já postei no chat, tá? luciano.silveira@qi.edu.br. É o mesmo e-mail que vocês recebem as postagens. Aí me manda a tua justificativa lá, o teu atestado para a gente poder registrar e abonar essa tua ausência, tá, Richelle? Tudo bem, obrigada. Nada. Mais alguém, gente? Muito bem. Se não tem nenhuma pergunta aí sobre o nosso calendário, né? Nada a acrescentar. Vamos então iniciar nosso conteúdo de hoje, tá? Então, dando continuidade, nós vamos dar início à nossa aula 2 da produção e materiais com a administração de materiais, né? Nós já vimos lá na primeira aula, né, o conceito de produção, o conceito de materiais, as diferentes características, né, da produção dos materiais, aquele conceito de sistemas, enfim, diversos elementos conceituais. Então hoje a gente vai trabalhar bastante essa relação aí dos materiais com relação aos sistemas produtivos, tá? Então a administração de materiais, ela tem 5 funções, tá? A função da administração de materiais, então, inicia com a programação de materiais, que é o nosso número 1, tá? Claro, a gente vai ver tópico por tópico, né? Item por item aqui na sequência. Depois de programados os materiais, identificados os materiais necessários a realizar o processo produtivo ou de prestação de serviço, o passo seguinte, claro, é realizar as compras dos materiais que sejam necessários. Eventualmente, alguns já se tem em estoque, né? Mas precisa se complementar
constantemente esses materiais. Então, o próximo processo é o processo de compras. Realizadas as compras, os materiais chegam, é preciso fazer o armazenamento e conservação desses materiais que chegam e dos que já estão, né, presentes no estoque da empresa. Considerando, é claro, as características necessárias de conservação para cada tipo de material. Posterior a isso, claro, é preciso fazer inventário, gestão do estoque, para evitar obsolescências, perdas, né, a devida conservação. E, por fim, a distribuição e transporte, logo após o processo produtivo, a fim de entregar ao cliente final o produto pronto, né, ou o envio dos materiais, ou então a prestação do serviço que se dá. São, então, 5 funções, e a gente vai ver essas 5 funções ao longo dessa nossa aula 2. Tá? Sempre bom relembrar, gente, que a participação de vocês é muito importante, tá? Vocês podem enviar perguntas pelo chat, vocês podem habilitar o microfone para perguntar, de repente trazer algum exemplo da vida profissional de vocês. É muito bom e muito enriquecedor, né, quando tem essa troca, tá? Para não ficar, de repente, só um monólogo, né? Só o professor falando. É importante a participação de vocês, a gente conta com isso também, tá? Então fiquem à vontade para participar sempre que quiserem. Tainara perguntou no chat se vai lidar com tabelas. Tem alguns conteúdos dessa disciplina, tá, Tainara? Que a gente vai acabar trabalhando com tabelas, tá? Quando entrar naquele conteúdo lá da curva ABC, tem tabela ali para a gente fazer a determinação da classificação dos materiais. Em relação ao nosso próprio trabalho disciplinar, né, a gente já viu ali que tem conteúdo que tem tabela, né? Aquela tabela para fazer a classificação pelo método PEPS, da apuração do estoque. Então, quando a gente entrar nesses processos de estoque lá, vão ter algumas tabelas para a gente fazer. Tá, Tainara? Tá bom, obrigada. Nada. Muito bem, já tivemos uma participação. Legal, né? Façam sempre assim. Quando precisarem, gente, participem, tá? Sabia? Tava tudo muito fácil. Apareceu a tabela, acabou. Não, mas as tabelas são tranquilas, Bruna, é tranquilo. Claro que às vezes tem um pouquinho de matemática ali, né, para a gente chegar nos valores, mas também é matemática básica, tá, Bruna? Não vai ter nenhuma báscara, assim, né? É uma matemática, ele soma, divide, multiplica, faz uma regra de 3 no máximo, para a gente achar alguns percentuais, mas é bem tranquilo, tá? Garanto, Bruna. Sor, para, a báscara é bem fácil, quem é que não sabe fazer, Sor? O pessoal não gosta muito, né? O pessoal não tem uma inimizade. Vamos ver essa tabela. Vai ser tranquilo, tá? Muito bem. Então, gente, os tipos de sistemas de produção, a Raíssa colocou ali no chat, né? Tava bom demais para ser verídico. Verdade, né, Raíssa? Mas vamos aproveitar por enquanto que não tem as tabelas, né? Vamos aproveitar os conceitos aí, os conteúdos. Aí depois, quando aparecer as tabelas, a gente faz essa luta aí. Nosso round 6. Tá? Então, gente, de acordo com os inputs do sistema, as entradas, né? Nós vamos ter 3 tipos de sistemas de produção. Nós aqui, na nossa disciplina de produção de materiais, no nosso nível técnico, a gente olha por esse aspecto, tá? Claro que quem for fazer, posteriormente, uma graduação, talvez, uma engenharia de produção, vai ver sob outros aspectos os sistemas de produção. Para nós aqui, a gente vai ver sobre esses 3 aspectos, de acordo com as entradas do sistema, tá? Então, nós temos a produção sob encomenda, a produção em lotes e a produção contínua. A gente vai ver as características de cada uma delas agora na sequência, tá? Boa noite, professor. Cheguei agora. Desculpa pelo atraso. Boa noite, Andy. Que bom que consigo chegar. Muito bem, gente. Então aí estão os 3 tipos e as características distintas de cada um desses sistemas,
em relação aos aspectos de plano de produção, arranjo físico e previsibilidade da produção. Então, a gente vai ver que são bem diferentes, né, um em relação ao outro, tá? A produção sob encomenda. Então, vamos tentar exemplificar alguma coisa de produção sob encomenda para ficar uma coisa mais ligada com a realidade, né, para não ficar só conceitual nesse primeiro momento. Então, uma produção por encomenda, por exemplo, né, é um confeiteiro, né? Ele recebe lá uma encomenda de um bolo, por exemplo, para casamento, né? Então, aquilo é uma produção por encomenda, tá? Ou, por exemplo, uma grande empresa, né? Para pegar um exemplo maior, não só a questão do confeiteiro. Você vai fazer, por exemplo, um navio. É uma produção por encomenda, né? A empresa que, enfim, encomendou, tem lá o seu projeto, né? E esse projeto vai ser específico para aquela empresa. Então, sempre que for alguma coisa pedido em especial, em específico, para uma determinada situação, nós temos uma produção sob encomenda, tá? Mas o exemplo do confeiteiro serve muito bem. Como é que se dá o plano de produção? Cada produto vai exigir um plano de produção específico. No nosso caso do exemplo do confeiteiro, a encomenda de um bolo para um casamento tem uma característica, um bolo para um aniversário de criança tem uma característica, um bolo para aniversário de 15 anos tem outra característica. Então, para cada situação, né, cada produto vai exigir um plano de produção específico. Tá? Então, um confeiteiro, por exemplo, ele não pode fazer uma produção em série, né, de bolo para casamento. Ele não sabe quando é que vai acontecer outro pedido deste. Tá? Então, é sob encomenda específico para cada pedido, para cada produto, tá? Solicitado. O arranjo físico, como é que se distribui, né, os materiais, máquinas em relação à produção por encomenda? Então, o confeiteiro, né, vai utilizar as máquinas, os equipamentos dele ali, ao redor, arranjados ao redor do bolo que ele está produzindo, né? Então ele vai montando ali, né, sob a bancada, o bolo, tá? Então não há uma linha de produção em que o bolo vai seguindo, né, um processo até chegar e ficar pronto lá no final. Não, o bolo fica estático, né? E aí máquinas, equipamentos, né, que o confeiteiro está utilizando, seus materiais, suas ferramentas, é que vão, né, se movimentar ao redor do produto que está sendo produzido. A previsibilidade da produção, né, tem como fazer uma previsão, é mais difícil, né? Então tem pouca previsibilidade, não consegue antecipar muitas coisas, né? Não consegue prever, né, para a semana quantos bolos de casamento, quantos de aniversário, né, quantos de 15 anos, não consegue ter essa previsibilidade. O que dá para ter um certo nível de previsibilidade são as matérias-primas mais comuns, né? Tá, seja o tipo que for, né, que um confeiteiro vai fazer, de bolo para casamento, aniversário, né, de 15 anos ou de criança, farinha ele sabe que vai usar, né? Farinha, ovo, leite e assim por diante. Esses materiais de estoque, alguma quantidade, ou seja, tem uma pouca previsibilidade, pelo menos as matérias-primas ele consegue ter alguma previsibilidade, mas produto pronto ele não vai conseguir, né, ter previsibilidade de produção, né? Então essas características aí da produção por encomenda. Nós temos a produção em lotes, tá? Também para trazer um exemplo, para deixar mais próximo aí, né, da realidade, para a gente poder fazer a analogia, produção em lotes, a gente pode trazer como exemplo uma confecção, né? Uma empresa de confecção que faz costura, por exemplo, né? Camisetas. Então, digamos que uma confecção recebe lá pedidos, lotes de pedidos, para produzir camisetas, por exemplo, da Marvel, da DC, ou de um outro personagem, né? Uns 3 personagens diferentes, né, da cultura pop, geek. Cada lote vai ter um plano de produção específico, né? Cada plano de produção, para a produção em lotes, tem um plano específico. Porque para as camisetas, por exemplo, da DC, vai ter uma estampa, vai ter uma característica, um tecido, um tamanho, né, uma cor específica. Um tipo de costura, um tipo de corte. Agora, para um outro pedido, né, de uma outra loja, que a
a empresa vai atender, daqui a pouco, né, as cores, as estampas, o corte, o tecido vai ser diferente. Então, para cada lote, exige um plano de produção específico. Tá? Vai ter que alterar a configuração das máquinas, né? Vai ter que alterar todo o processo. Em relação ao arranjo físico, as máquinas, os equipamentos, as pessoas vão ser organizados sequencialmente. Então, vou ter uma sequência de máquinas para um determinado tipo de estampa, uma sequência de máquinas para outro tipo de estampa, ou por tipo de produtos, tá? Para cada lote de produto. Tem uma razoável previsibilidade, já que são por temporadas, né? Em geral, a produção em lotes acontece por determinadas temporadas ou sazonalidades. No exemplo cultural, né? Quando a gente tem, por exemplo, um grande lançamento no cinema, né? Um personagem da Marvel, e a confecção recebe lá pedidos de camisetas daqueles personagens, ela sabe que isso vai durar algum tempo. Então, ela tem alguma previsibilidade, pelo menos para os próximos 6 meses, ou durante este ano, né? É esse personagem que vai estar sendo solicitado, vai ser vendável. Então, consegue ter uma previsibilidade, 6 meses, 1 ano, já tanto melhor do que a produção por encomenda, né? A produção por encomenda já não conseguia fazer isso. A produção em lotes já é possível. Depois nós temos o exemplo da produção contínua. Para trazer um exemplo e deixar mais próximo da realidade também. Serve muito como exemplo de produção contínua a produção de veículos, automóveis, né? Carros, motos, caminhões, por exemplo. Tá? Então, pegando o exemplo do carro, a produção contínua é aquela em que é possível fazer um plano de produção para 1 ano ou mais de 1 ano. Inclusive, a gente sabe, né, que as versões dos veículos, às vezes, elas têm versões para 5 anos, por exemplo. Né? Então, foi lançado determinado, né, versão de um veículo. Daqui a 5 anos, provavelmente, vai sair um novo projeto, vai lançar uma nova versão. Então, durante 5 anos, tem lá uma programação de materiais para ser feito, uma linha de produção organizada, né? Todo o maquinário configurado para fazer aquele mesmo produto, aquele mesmo carro, durante 5 anos. Tá? Vai fazer ali o Celta. O Celta foi um carro aí que teve uma determinada versão durante muito tempo, então ele foi produzido durante vários anos. Então imagina a linha de produção do Celta, né? Eles não ficam alterando a todo momento. Né? O plano de produção é feito para largos períodos de tempo. Tá? Ano, 2 anos, 3 anos, às vezes até 5. Tá? Nesse caso, as máquinas, os equipamentos ficam arranjados definitivamente ao longo do processo produtivo. Então, entra lá, né, o chassi na primeira, né, a etapa do processo produtivo, vai agregando então as partes do veículo até que ele chegue no final da linha de produção todo pronto. Então, é um material que se desloca no processo produtivo, as máquinas, os equipamentos, as pessoas ficam arranjadas etapa por etapa durante o processo produtivo, né? Então ficam fixos, máquinas, equipamentos e pessoas. Tá? Em relação à previsibilidade da produção, esse é o melhor dos mundos, né? Para quem trabalha em previsão de produção, PCP, por exemplo. Porque tem uma previsibilidade total, né, durante um período muito longo de tempo. Então, inclusive, facilita bastante a negociação de compras. Imagina, se eu tenho lá algo que eu sei que eu vou produzir durante 5 anos, qual é o meu nível de capacidade de negociar preço com os fornecedores? Então, eu vou comprar lá, né, quantidades gigantescas de matéria-prima para 1 ano, para 2, para 5. Posso fazer um contrato para garantir essas entregas durante esse tempo todo, né? Vai ser um volume enorme de peças. Então, posso negociar preços bem interessantes, né? Para alto volume. A Júlia colocou no chat, quando falta matéria-prima para a fabricação do veículo, nesses 2 últimos anos, isso, em questão da pandemia, né? Acabou dando aí uma férias para o pessoal, né? Por falta de peças. Realmente, né? Quando acontecem essas situações de crise aí acaba parando o processo produtivo, né? Aí serve para tudo, né? Aí qualquer área da economia acabou acontecendo, né? Independente do tipo de sistema de produção, para quem era produção encomenda, quem era produção em lote, quem era produção contínua, aconteceu esse problema de realmente ter que parar, né? E não ter como produzir, né? Mesmo para produção encomenda.
O confeiteiro, por exemplo, né? Naquele momento auge da crise, né? Fechou tudo, né? Então não tinha festa de aniversário, festa de 15 anos, festa de casamento. Então, para a empresa pequena foi mais difícil ainda, né? Porque muitas acabaram quebrando e fechando, né? A GM ainda tinha, né? É uma empresa gigantesca, tem grande capacidade, a empresa não fecha, né? Dá férias, demite, depois recontrata, a empresa continua existindo, né? Então, geralmente, empresas com produção contínua são grandes, né? E tem maior capacidade de resistir às crises, né? Ela tem como jogar, né? Agora, empresinha pequena, produção por encomenda, essas sofreram bastante em relação à crise, né, Julia? Então, claro, a GM teve que dar férias, mas a empresa continua, né? Agora, empresas menores aí sofreram bastante em relação a isso, né? Obrigado pela participação, Júlia, pelo exemplo aí. Ô, Sor, Sim, eu acho pior é aquela empresa que produz o próprio produto e está com escassez de matéria-prima. O que que acontece? Como eles têm estoque, eles botam o preço elevado muito alto. Vou dar um exemplo. Quem produz tecido, quem faz tecido, tem matéria que está em falta e eles botam lá em cima o rolo para vender. sim, É sim, horrível. exatamente, né? Agora com a escassez de matéria-prima, né, os preços sobem e subiram, né, estratosfericamente. Inclusive até o processo logístico ficou mais caro, né? Então o que se comenta bastante é que antes para trazer um container, né, de fora, pagava lá um frete de 600, né? Pagava um frete lá de 1.500 para volume baixo, um frete de 20 mil, 30 mil para volume maior. Mas agora, com essa escassez, né, inclusive até do deslocamento aí marítimo, então fretes aí de 100 mil, 150 mil, 200 mil, né, o que encarece muito o processo logístico e, é claro, né, acaba impactando o processo das empresas. Algumas reduzem a produção, outras, né, para atender aí o mercado, acabam pagando mais caro e, claro, isso reflete no preço final. Né? Paguei mais caro o frete, vou repassar isso para o meu preço final, e aí sobe o preço para o consumidor. No final das contas, a gente tem uma inflação, né, subindo em função dessas situações que são resultantes desse processo de crise de 2 anos. Né? Então, a subida de preços que a gente tem, gerais aí pelo mundo todo, né? Europa, Estados Unidos, né? América do Sul, todos os países aí estão com inflação subindo. Por quê? Escassez, né? Tem pouca matéria-prima, né? Tem pouca produção, e o que tem está caro, né? E esses preços são repassados para o consumidor, né? A empresa não absorve, né? Ela quer ter lucro, não vai ter prejuízo, então ela repassa essa suba de preços para o consumidor final. O que vai acontecer? Tem que regularizar os processos de produção, né? Tem que regularizar os processos logísticos, e isso leva um tempo, né? Até aquela máquina toda que parou, que funcionava, agora para ela engrenar novamente, demora um certo tempo. Então, teve 2 anos de crise, tudo parado, pelo menos agora mais uns 2 anos, né, para a coisa começar a andar de novo. Então, a gente vai passar aí um tempo, né, com essa situação de retomada, né? Não vai ser rápido, né? Mas foi necessário, né? Uma questão de saúde aí, não tinha como as coisas estarem funcionando a pleno. Agora estamos voltando, né? Aos poucos, mas se voltar aos poucos aí vai levar para a economia engrenar de novo aí no mundo, pelo menos aí, né, uns 2 anos, é o que tem falado os economistas, pelo menos, né? Muito bem, gente. Obrigado aí pela contribuição. Indo adiante, gente, aqui no nosso conteúdo, seguindo aí as diferenças e distinções desses sistemas de produção, o sistema de produção por encomenda, então, ele só vai começar a partir do momento que se recebe o pedido, já que não tem como antecipar, né? Vejam o nosso exemplo do confeiteiro. Ele tem que esperar o pedido para começar a produzir o bolo de casamento, o bolo de 15 anos, o bolo de aniversário de uma criança, por exemplo, que vai ser solicitado. Ele não tem como antecipar isso.
Então, o processo de produção dele só começa com o pedido. Tá? Ele não tem como prever. Então, ele vai ter que esperar o pedido. Esse sistema, então, é pouco padronizado a partir disso. Né? Não tem como criar uma padronização. Né? Ele tem pouca padronização por essa característica. Tá? Alguns exemplos, gente, da produção por encomenda. Tá? Além do confeiteiro que a gente falou, navio. Tá? Uma empresa de logística, de navegação, vai pedir lá o seu navio, né, com as características que ela deseja, né? O calado do navio, a capacidade, se é para carregar container, se é para carregar outro tipo de coisa, vai fazer o seu pedido, as características, né, de acordo com aquele, né, movimento que ela deseja fazer, aqueles materiais que ela vai transportar. Então, navio é um exemplo disso. As locomotivas, trem urbano, tudo isso é sob pedido, sob demanda, né? Locomotiva, por exemplo, a depender, né, do padrão dos trilhos, né, porque às vezes tem um padrão americano, tem um padrão europeu, tem um padrão brasileiro, então não dá para fazer em lote, né? Não dá para fazer em produção contínua, tem que esperar o pedido também. Né? De acordo com o pedido, vai ser as características da locomotiva. A mesma coisa para geradores, os cataventos, né, os parques eólicos, a construção civil, né? Construção civil da mesma forma, né? Tem que esperar sair o pedido para fazer o projeto nas características que foram solicitadas por quem encomendou, né? Pela construtora que solicitou. A mesma coisa também o artesanato, tá? Então esses são vários exemplos aí de produção sob encomenda, aquelas que só dá para fazer quando se tem o pedido, tá? E que se caracteriza também por não ter previsibilidade e por equipamentos, máquinas e pessoas ficarem arranjados ao redor do produto. Né? O produto não se desloca, as matérias não se deslocam, as matérias-primas não se deslocam ao longo do processo, elas ficam estacionárias. Agora a produção em lotes. A produção em lotes é possível produzir uma quantidade limitada dos produtos por vez, tá? Já que, por exemplo, né, lá na confecção, ela vai receber um pedido, por exemplo, da Renner, que vai pedir um lote de camisetas da Marvel, né, uma quantidade certa, com determinados personagens. Vai receber um pedido, né, a confecção vai receber um pedido, por exemplo, da Lojas Marisa, que vai pedir, por exemplo, personagens da DC, né, com determinadas quantidades, cores, tamanhos. Então, ela vai produzir aquele lote em específico, limitado para aquele pedido. Tá? Então, cada lote vai exigir um plano específico de produção pelas características distintas de cada cliente que vai solicitar esses materiais. Tá? Então, a confecção foi um exemplo que a gente utilizou, mas é claro, né, tem outros exemplos de sistemas de produção que são em lote. Brinquedos, né, são produzidos em lote também. Tecido, eletrodoméstico, motores, cerveja, piso. E piso tem um detalhe importante, né? A gente sabe que o padrão dos pisos, se a gente compra, né, piso para fazer uma reforma, uma construção, a gente sempre compra um pouquinho a mais, né? Porque aquele lote que foi produzido tem uma determinada tonalidade, foi feito numa máquina, com a tinta que foi comprada de um determinado fornecedor, e aquele lote tem aquela característica. Então, a gente vai fazer uma reforma, por exemplo, a gente sempre compra um pouquinho a mais, né? Porque se estragar, quebrar, se mais adiante precisar quebrar a parede e trocar, eu tenho ali algumas peças do mesmo lote, porque aí é a mesma cor, a mesma tonalidade, né? A gente sabe que mudou de lote, né? Se eu precisar de novo, talvez não encontre na mesma tonalidade, né? Então, às vezes a característica do lote é não conseguir manter o mesmo padrão, a mesma característica, a mesma tonalidade. Tá? Então, temos aí alguns exemplos, né, de produção em lotes. E aí nós temos também a produção contínua. A gente deu o exemplo da produção de veículos. Né? Se produz um produto aí ao longo período, sem maiores modificações. E geralmente é anual ou mais do que um ano, né? Então, um veículo é muito característico para isso, por quê? Né? Não tem modificações no projeto, né? O veículo naquelas características, com aquela carenagem, com aquele chassi,
com o vidro daquele tamanho, daquele padrão, com o pneu daquele jeito, né, estofado, tudo um padrão igualzinho para produzir continuamente ao longo do tempo, durante muito tempo. Tá? Então não tem modificações ao longo do tempo. Além dos carros, temos exemplos, né, de outros materiais, como por exemplo o aço. Tá? Pode ser cabos de aço, chapas de aço, rolos de aço, vergalhões, ou seja, tudo que se relaciona a metais. A gente usou o aço, mas pode ser outros metais também, né, que são utilizados aí na construção ou na indústria. Eles têm, então, uma produção contínua. Assim como o cimento, né, ou então areia, argamassa, brita, essas coisas são produzidas em larga escala, né, em grande volume, e é uma produção contínua, que não se altera ao longo do tempo. E nos carros, às vezes, tem uma mudança de versão, né? A cada 5 anos, por exemplo, muda a versão, né? Aí muda a linha. Mas no caso do cimento, né? Há mais de centenas de anos, né? Que o cimento é o cimento, né? É o mesmo produto. Então, quem produz cimento não altera nunca, né, a forma de produzir o cimento. Pode ampliar o processo produtivo, mas a forma de fazer acaba sendo sempre, né, naquela composição, né? As características do produto não mudam ao longo do tempo nesse caso. Tá? Muito bem. A partir desses diferentes sistemas de produção, a gente tem, é claro, que fazer o planejamento e o controle desse processo produtivo, desses materiais. Então, como cada um é diferente, o planejamento e o controle vai ser diferente também para cada um. Claro que tem características gerais de planejamento e controle, mas tem também as especificidades. Planejamento e controle para encomenda, planejamento e controle para lote, planejamento e controle para sistema contínuo, sistema de produção contínuo. Tá? Então, para definir as duas palavras do planejamento e controle, começando com o planejamento, tá? Ela é uma função básica da administração. Se vocês relembrarem lá do início de vocês no curso, lá do primeiro ciclo, quando tiveram a disciplina de TGA, vocês vão lembrar lá os primeiros conceitos ou teóricos da administração, lá em 1910, 1920, com a administração científica, com a administração clássica, Taylor e Fayol, eles foram os primeiros a trazer as funções da administração, as funções do administrador, e entre as palavras que eles usavam ali para definir a administração e suas funções, eles usavam comandar, dirigir, controlar, organizar, planejar. Então, o planejamento, o planejar sempre esteve presente desde o início, né, da ciência da administração como algo extremamente importante e definidor da existência ou não de gestão em uma empresa. Quando não se tem planejamento, não se está fazendo gestão. Quando não se tem planejamento, não se está administrando. Então, é imprescindível a existência do planejamento para a gente poder dizer assim, aqui tem gestão, aqui se faz a administração. Então, se não tem planejamento, não tem administração, não tem gestão. Em relação à produção, os sistemas produtivos, da mesma forma, né, eles precisam ser devidamente planejados para que os objetivos sejam atingidos. Lembra lá que na primeira aula a gente falou de 5 objetivos, né? Entre eles, tinha o objetivo de custo, de qualidade, flexibilidade, confiabilidade, né? E assim por diante. Então, planejamento para atingir os objetivos. Tá? Então, o planejamento ele determina o rumo dessa empresa, o futuro dela, se vai ter futuro ou não. Quem não planeja não tem futuro. E claro, né, ao realizar o planejamento, isso aumenta a perspectiva de eficiência do sistema. Então, foi feito o planejamento, a chance da gente ser eficiente, eficaz, efetivo é muito grande. Não tem planejamento, a chance de não ser eficiente, eficaz e efetivo também é muito grande. Tá? Então, planejamento é indispensável. Outra palavra mágica importante é o controle, né? Bom, se fez um planejamento de como fazer as coisas, quem vai fazer, por que vai fazer, as quantidades, a forma de fazer, as instruções de trabalho, os procedimentos, os fluxos de processos, as normativas, uma infinidade de coisas foi planejada. Depois a gente tem que controlar tudo isso que foi planejado com metas, as métricas para medir, né, se a gente está atingindo aqueles padrões que foram determinados no planejamento. Então, uma outra palavra importante é controlar, né? Então, planejou, está saindo de acordo com o planejado?
Estou fazendo controle, vendo os indicadores, os padrões de qualidade, de custos, estamos fazendo controle, então estamos seguindo no caminho certo. Tainara colocou ali no chat. O bom mesmo do planejamento e fazer reuniões, pegar a ideia de todos e ver o melhor para o desempenho da empresa, botar tudo em prática e ver o que é melhor ou não. Exatamente, Tainara. A participação, né, das pessoas é determinante, né? A gestão da empresa precisa ser um tipo de gestão participativa, né? Ou seja, busca as pessoas e toda a capacidade, toda a inteligência da equipe, né? A participação das pessoas traz isso, né? Visões diferentes sobre o mesmo problema, enfoques diferentes, percepções distintas, que podem trazer ideias inovadoras e soluções mais eficazes para resolver as situações da empresa, né? Então, isso que a Tainara colocou é extremamente importante, né? Do contrário, a gente acaba caindo numa limitação de visão, né? Então, se tudo fica centralizado, aquela administração centralizadora, somente no líder ou no gestor, fica limitado à visão desse líder, desse gestor, por melhor profissional que ele seja, né? Mas tem ali um viés de visão somente daquele indivíduo, né? Então, quando a gente tem uma gestão descentralizadora, um líder participativo, uma administração participativa, fica mais rica, né, a análise e as possibilidades de melhoria de uma organização, né? Perfeito, Tainara. Muito obrigado pela contribuição. Muito bem. Então, gente, o controle tem essa perspectiva, né? Ele é complementar, né, e indispensável subsequente ao planejamento. Fez planejamento, automaticamente tem que fazer controle, tá? Senão as coisas podem sair, né, fora do planejado, ou a gente não vai conseguir corrigir os rumos, porque estou fazendo controle, alguma coisa não está saindo bem conforme planejado, eu consigo corrigir, porque aí eu estou notando, estou controlando, estou notando que algo está fora. Então o controle ajuda nesse sentido. Se não tem controle, eu não vou conseguir verificar se o planejamento está sendo realmente realizado, né? Então o controle é indispensável. Então esse conjunto, né, planejamento e controle, acaba se tornando, né, dentro das organizações, um próprio departamento, um setor específico, né? A gente chama ele de PCP, que é Planejamento e Controle da Produção. Muitas vezes também chamado de PPCP, Programação, Planejamento e Controle de Produção. Mas tem o mesmo significado, né? Planejar e controlar o processo de produção. Seja uma produção de serviço, seja uma produção de produto, né? Então, através do PCP, algumas coisas, tá, são determinadas para o processo produtivo. E aí, então, aqui a sequência de determinações. No PCP, acaba se estipulando o que vai ser produzido, né? Determinado produto a ser feito. Então, muitas vezes, num período de uma semana, a empresa vai produzir, né? Alguns dias vai produzir um produto, outros dias vai produzir outro, e às vezes no mesmo dia altera o que vai ser produzido, né? Algumas horas do dia se produzem determinados produtos, outras horas outro, para atender os pedidos de acordo com as datas programadas. Então o PCP determina o que vai ser produzido, né? Também determina o quanto vai se produzir de cada produto planejado. Então, na semana vai produzir lá 20 diferentes tipos de produto, mas quais são as quantidades de cada um? Então o PCP também determina essas quantidades, tá? Faz a quantificação. Com que produzir? O material, né, a ser utilizado. Quais materiais vão ser utilizados para cada um desses tipos de produtos? Isso é importante porque, ao determinar isso, o PCP sabe exatamente, né, se vai ter que fazer uma solicitação lá para o departamento de compras para atender eventuais faltas de materiais, porque já está programando as quantidades, que produtos serão, quais materiais serão utilizados. Então ele vai lá, faz uma leitura no sistema do que tem no estoque e vê, olha, para este produto vai faltar tais e tais materiais. Então já se antecipa, né? Ao compras, solicita as compras daquilo que vai faltar e aí já consegue colocar o produto em linha de produção
sabendo que está produzido, mas vai chegar, porque o compras está se mexendo, os materiais que faltam para completar o processo produtivo. Então, dá para iniciar e ir chegando o material para completar essa produção, né? Como produzir a determinação do processo, tá? Então, vai se determinar lá um modo de fazer, né? Quais máquinas serão utilizadas dentro do processo, por exemplo. Onde produzir a especificação dos equipamentos, tá? Então, vou produzir o produto A, B e C lá na máquina 1, 2 e 3, o produto F, G e H na máquina 9, 15 e 17. Então, onde será feito, né? A especificação dos equipamentos a serem utilizados. Também com quem produzir, né? A quantificação da mão de obra. Para produzir esses todos os produtos, 20 diferentes produtos durante uma semana, algumas pessoas vão estar alocadas, né? Num produto e no outro, de acordo com a sua especialização e capacidade de trabalho. E claro, né? Quando produzir cada coisa, os dias, as horas, né? Determinadas para produzir cada coisa. Então a gente já viu aqui que tem uma certa complexidade, né? Para esse processo de PCP. Por isso ele merece um departamento específico, né? Um setor, uma área específica dentro das organizações, tá? E como a gente sabe, cada sistema produtivo tem suas características próprias, o que faz com que o PCP de cada sistema também seja distinto. Na produção por encomenda, que é o nosso primeiro caso aqui, né, letra A, na produção por encomenda, a gente sabe que o PCP, no caso, né, ele vai ter uma descontinuidade na produção, vai impedir uma construção de um PCP mais longo abrangente. Então, não dá para mim fazer uma programação de produção na encomenda para longo prazo. Tá? Eu vou conseguir ter produto pronto, né, para 1 mês, 2 meses, 3 meses. Haja visto o exemplo do confeiteiro. Né? Então, não pode fazer produção para estoque, né, para nem um dia, quem sabe. Mas existe uma possibilidade aí dele fazer um PCP de curto prazo, pelo menos ali por 1 mês, talvez, de matérias-primas, aquelas mais comuns, tá? Em geral utilizadas para todo tipo de produto que ele vai fazer. A farinha ele usa para fazer o bolo, o pão, o pastel, né, a pizza, né, vários tipos de produtos. Então ele consegue, pelo menos em termos de matéria-prima, ter algum tipo de previsibilidade, né, para fazer uma programação, então, pelo menos da compra das matérias-primas, de algumas delas. Mas para produto, não, né? Então o PCP mais longo abrangente fica prejudicado no sistema de produção por encomenda. No sistema de produção em lote, aí o PCP já tem alguma capacidade de programação projetada para períodos um pouco mais longos. Tá? Então, 6 meses, 1 ano, talvez. Tá? Então, a gente tem um PCP aí que consegue programar não só a aquisição de matérias-primas, né? Por exemplo, da confecção, então, os tipos de tecidos mais comuns utilizados, linha, tinta para fazer estampas, essas coisas aí de matéria-prima, ele consegue fazer um PCP, mas também consegue fazer um PCP um pouco mais longo para lote de produto pronto. Né? Então, isso já dá para ser feito na produção em lotes, um PCP um pouco mais longo, então. E no sistema de produção contínua, aí é aquele melhor mundo possível, né, para programação, porque é larga escala, é muito tempo produzindo um mesmo produto. Então, o PCP tem uma tranquilidade nesse sentido, né, em relação ao tipo de produto que ele vai fazer. Ele sabe que naquela linha de produção ali, ele vai fazer aquele mesmo produto ali durante um ano inteiro, durante 2 anos, durante 5 anos, aquela mesma versão, por exemplo. O que facilita muito, né? Ele sabe exatamente as máquinas que vão estar dispostas, quantas pessoas precisam trabalhar, quantas horas por dia precisa trabalhar para ter lá, né? Sempre ao final do dia, por exemplo, uma produção lá de 5 mil, 10 mil veículos, né? Por dia. Boa noite, São Nelson. Não, a ASO, ela é o seu exame. Ela não é, o resultado vem para mim, é a única coisa que falta. Mas depois, quando o senhor pegar a original, eu acho que a Renata está trabalhando. Para você e outra a gente identifica. Eu não sei se eles vão dar 2 cópias, senão a gente fica com uma cópia. Deixa eu desativar o som dela aqui. Acho que a Renata está
vendo a aula e trabalhando ao mesmo tempo, né? Vida de estudante não é fácil, hein? Principalmente quem estuda de noite. Né? Trabalha, estuda tudo junto, mas tudo vai dar certo. A gente vai vencer. E, gente, até aqui, dúvidas, perguntas? Tranquilo. Legal. Tudo certo. Uma coisa que eu gostei bem, né, dessa matéria, Sor, é que como eu lido também com a parte de estoque, tá abrindo mais a minha visão, sabe? Eu lido muito na parte da área administrativa. Ainda mais nessa parte de produzir quantidades pequenas e ver produtos que mais saem. Eu não fazia isso, agora eu vou começar a botar isso na empresa agora. Obrigada. Legal, Tainara. Muito obrigado aí pela participação. Que bom que está sendo bem prático para ti, né? Às vezes a gente tem esses momentos durante o curso, né? Algumas disciplinas estão um pouquinho mais distantes do nosso cotidiano, algumas outras são mais próximas, né? E sempre é interessante, sempre legal quando a gente tem essa proximidade maior. Então, bem legal que tu vai poder participar bastante com os teus exemplos, Tainara. Muito bem. Então, gente, em relação ao PCP e os nossos tipos de sistema, é claro, então, né, que os processos vão ser adequados ou precisam ser adequados a cada tipo de sistema de produção. Então, o almoxarifado de matéria-prima, o processo produtivo mesmo, né? E o depósito dos produtos depende da característica do tipo de sistema. Na produção por encomenda, por exemplo, como é que é o almoxarifado da matéria-prima? Né? Então, é específico para cada encomenda. Como a encomenda só vai se começar a produzir a partir do pedido, o volume da matéria-prima é muito pequeno, né? É para pouco tempo, então não tem um espaço físico para estoque almoxarifado de matéria-prima grande, né? Na produção por encomenda. Ele acaba sendo reduzido, né? Comparativamente a uma produção em lote, a uma produção contínua, né? Então, a produção por encomenda geralmente tem um estoque de matéria-prima, de almoxarifado, menor comparativamente aos demais, né? Então, o PCP é só realizado mediante, né, cada encomenda. Então, muitas coisas vão ser adquiridas somente no processo após o pedido. Então, o exemplo do confeiteiro, né? Entrou lá a encomenda de um bolo de casamento e quer um determinado tipo, né, de decoração. Esses elementos de decoração ele vai poder comprar somente, né, a partir do momento do pedido. Então, o sistema de produção se caracteriza, o PCP aqui se caracteriza dessa forma. O depósito de produto acabado, né? Então, neste caso, né, é realizado para cada encomenda. O bolo ficou pronto, no caso do confeiteiro, vai ter um espaço também, né, para reservar, refrigerado, é claro, né, para esse tipo de produto. Então, o depósito também acompanha, né, a característica do tipo de produto, mas ele vai ter um espaço refrigerado também, né, de baixo volume, né, somente para atender essas encomendas, né, de curto prazo, mediante pedido que são realizados. Né? Diferentemente, é claro, né, dos outros tipos, em lote, ou então contínua, que aí, claro, né, o depósito de produto acabado pode ser gigantesco. Né? No caso da produção em lote, como é que é o almoxarifado? Né? Como a produção, então, é lotes, né, o exemplo aí da confecção, né, eu posso sim ter, né, lotes de tecidos de tal e tal e tal tipo que ocupam espaço do meu almoxarifado. Então, tecidos, linhas, tinta para criação das estampas, né, as próprias estampas prontas, isso vai estar no meu almoxarifado de matéria-prima. Então, eu vou ter algumas quantidades, né, desses materiais, mas também limitado àquele tempo, né, para aquele lote, para aquele período. Né. O sistema de produção, nesse caso, né, o PCP, ele pode ser um pouco mais longo, e, claro, o depósito do produto acabado, né, acompanha essa ideia de lote. Então, vamos de novo à ideia da confecção. Né. A Renner pediu um lote de camisetas da Marvel, a Marisa um lote de camisetas da DC, a Riachuelo um lote de camisetas de um outro personagem. Então, como é que vai ser organizado esse depósito do produto acabado? Né? Por lote também. Né? Então, vou ter lá o espaço reservado, devidamente identificado, o lote de camisetas que é da Renner, lote de camisetas que é da Marisa, lote de camisetas que é da Riachuelo. Devidamente organizado por lotes,
esses produtos acabados dentro do depósito, que gera a necessidade, né, muitas vezes, de uma boa identificação, né, porque já podemos prever aí uma confusão se essa identificação não for ideal. Talvez o lote de camisetas da Renner seja entregue para a Riachuelo, se, né, esse bom planejamento do depósito também não for realizado, né? E aqui, a produção contínua, né? O almoxerifado da matéria-prima, ele pode sim, tá, gente, ser muito grande, depende da característica da empresa. Então, eu posso ter, dentro da própria empresa, um espaço para almoxerifado de matéria-prima bem grande, em função do alto volume de produção contínua durante o ano todo. Mas nem sempre, tá? Tem algumas empresas que trabalham com sistemistas, principalmente as empresas que trabalham com produção contínua de veículos. E aí elas minimizam o seu estoque interno e maximizam o estoque lá no sistemista, a empresa que vai ser fornecedora dessa empresa. Casos da GM, Ford, Peugeot, Renault e outras, né? Trabalham aí no sistema de sistemistas, tá? O subsistema de produção, neste caso, é para largos prazos, né? E o depósito de produto acabado tende a ser também muito grande. Vamos ver aí o pátio da GM, né? Então temos aí, né, hectares lá de pátio, né, para, enfim, armazenar aquela quantidade enorme de veículos prontos que vão ficando prontos a cada dia de produção. Claro que agora em período de crise, né, essa produção é bem reduzida, nós estamos falando no momento aí que as produções geralmente estão em alto volume. Então, os pátios, né, ficam lotados de materiais, seja a produção de veículo, de moto, seja veículo carro ou veículo caminhão, por exemplo, né? Caminhão, inclusive, ocupa por veículo um espaço ainda maior, né? E tem também um alto volume de produção, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem também, né, um tipo de veículo aí que é produzido, às vezes, em escala, que são os ônibus, né? A Marco Polo, por exemplo, né, tem lá sua linha de produção contínua, né, com um pouco mais de flexibilidade para características de pedidos distintos, mas também tem uma linha de produção, né, de ônibus, né, na região sul. Bom, então o PCP tem todas essas características e para que ele funcione adequadamente, é preciso que existam essas 4 fases no PCP, tá? Então, dessas 4 fases, a fase 3 é a que tem mais detalhes, porque a fase 3 é composta da formulação do plano de produção, implementação desse plano e execução desse plano, tá? Mas ela começa com a fase 1, o projeto de produção, depois a coleta de informações, o planejamento e o controle da produção, tá? Então, a gente vai ver fase por fase. Começando com a primeira fase, o projeto de produção. Então, ele acontece, claro, né, antes de começar a produzir. Né? É um pré-produção, é um projeto da produção. Como é que ela vai acontecer? Tá? Então, essa fase aí nós temos 3 aspectos fundamentais. No projeto de produção, eu tenho que determinar quais serão as máquinas e equipamentos que vão ser utilizados para aquela produção. As pessoas que vão atuar naquela produção e os materiais. Então, pelo menos essas 3 coisas devem ser respondidas já no projeto de produção. Tá? É a máquina A, B e C, são as pessoas que têm especialização em tal área, as matérias-primas que vão ser utilizadas são tais e tais, essas questões precisam estar estabelecidas já no projeto de produção. Depois do projeto de produção, vem um detalhamento, a gente chama essa fase de coleta de informações. Ela é uma continuidade do projeto de produção, né? Faça aí o detalhamento, a quantificação dessa primeira fase, para ter subsídios. Então, eu determinei quais são as máquinas, né, lá na fase 1. Mas eu preciso de um detalhamento, né, das informações sobre as máquinas. Quanto cada máquina é capaz de fazer de produto por hora? A produtividade da equipe, das pessoas, da célula de produção. Então, isso são algumas informações, né, que fazem parte do processo, e a fase 2, a coleta das informações.
Depois vem a fase 3. Essa é aquela que é subdividida, né, em 3 subetapas, tá? O planejamento da produção. A primeira subetapa do planejamento é a formulação do plano, tá? Onde se, então, determinam as questões de capacidade produtiva, então, o que vai produzir, né? O planejamento da produção, quanto se vai produzir, então é o produto, a quantidade do produto, o nível de estoque, né? O que efetivamente foi produzido, ou seja, eu tenho que produzir lá 200 peças, 200 produtos, mas qual é o nível do meu estoque? Porque se o meu pedido é de 200, eu já tenho 20 pronto no estoque, isso determina que eu vou produzir 180, né? Já que eu já tenho 20 pronto no estoque e o pedido é de 200. Então, o nível de estoque também é importante. E, claro, a previsão de vendas, né? O que se espera vender? Se espera vender essas 200 peças ou 200 produtos. A segunda etapa é a programação da produção. Ela gira em torno dessas questões, né, sobre produção, que a gente já antecipou. O que produzir, quanto, onde, quando, né? É um detalhamento do plano, tá? A programação da produção vai dizer de forma bem detalhada, tá? Como vai se dar esse processo da produção. Então, na máquina A, que a gente já coletou as informações e sabe que na máquina A faz 20 produtos por hora, vão ter 2 operadores trabalhando, a máquina vai trabalhar 24 horas por dia, 2 operadores em cada turno, né, fazendo 30 por hora. Então, já tem todos os detalhes da produção, né, na programação. Sabe-se que tem que ter que repor o material, né, em lotes de tantas quantidades, a tantas horas de trabalho. Então, o processo logístico lá do almoxarifado já sabe que tem que fazer essas reposições de materiais para o processo produtivo. Então, esses detalhes, tá, estão dentro da programação da produção. Tá? Então, por exemplo, se esse detalhe da reposição da matéria-prima para a linha de produção não estiver alinhado, provavelmente, né, a gente pensa assim, 3 turnos trabalhando, 2 pessoas por turno, faz a reposição ali do material ali, mas aí num determinado turno o pessoal do almoxarifado não trabalha, e aí quem está trabalhando na produção vai ficar sem o material, sem a reposição. Então essa conexão, né, entre as áreas, os departamentos, deve ser afinada, e isso acontece dentro da programação da produção. Tá? E aí nós temos a subetapa 3, que é a execução do plano propriamente dito, né? Se implementa, se põe em execução, tá? São variáveis diversas, no entanto, 2 são primordiais, né? É o tempo e a quantidade. Essas 2, elas definem um padrão para determinar o cumprimento do prazo de entrega que cria lá a confiabilidade com o cliente final. Então, lá dentro do processo produtivo, a execução do plano, ela participa do lead time que compõe desde lá da entrada da matéria-prima até a entrega ao cliente final. Então, ela é uma parte do processo, uma parte do tempo, uma parte do lead time que garante os prazos de entrega. E é tudo devidamente calculado. Se eu faço a tempo na quantidade certa, aquele prazo prometido, quando o cliente entrou lá no site da empresa, clicou em comprar e dizia lá que tem que entregar em 5 dias, para aquilo ser cumprido, parte do lead time está dentro da execução do plano de produção. Então, tem que seguir o tempo e a quantidade, senão o cliente não vai receber a prazo. Isso quebra a confiabilidade, reduz, então, né, o resultado da empresa. E, eventualmente, os clientes deixam, né, de adquirir a partir do momento que essa quebra de confiabilidade e essa quebra de prazo de entrega. Então, tempo, né, definido, né, os prazos de realização da produção e as quantidades dentro dos prazos. Tá? Bom, para fazer a programação da produção, são necessários alguns cálculos. Não quero amedrontar ninguém, né? Como eu disse, não vai ter cálculo complexo aqui, né? São cálculos bem simples, tá? É matemática básica. Soma, subtrai, divide e multiplica. Quando muito, uma potência, mas nem isso vai ter, né? Só as operações básicas, né? Não precisa nem de uma calculadora científica. Uma calculadora aí com 4 operações, soma, subtrai,
divide e multiplica, já vai ser o suficiente, tá? Então, nós temos aqui um exemplo. Uma fábrica de sapatos que é capaz de produzir 30 sapatos ou 30 pares de sapato por hora. Essa fábrica ela funciona 6 dias por semana. Então, dos 7 dias, um tem folga, né? Trabalha 6. Então, digamos que fosse de segunda a sábado, 6 dias por semana. O tempo diário disponível para produção é de 10 horas. Então, a empresa trabalha 6 dias por semana, de segunda a sábado, e em cada dia trabalha 10 horas por dia. E ela é capaz de fazer 30 pares de sapato por hora. Então, a lógica aqui é, qual vai ser a capacidade por semana, então, da produção dessa máquina, né, dessa empresa? O cálculo tende a ser muito simples, né? Vamos ver esse passo a passo? Olha só, as informações. A empresa trabalha 6 dias por semana, 10 horas por dia. Quantas horas por semana tem disponível, então? 60 horas, né? Já que são 6 dias e 10 horas por dia, tem 60 horas por semana disponível. Perfeito. Primeiro dado importante que a gente precisava saber. O segundo dado importante é a capacidade produtiva na semana. Sabendo que são 60 horas por semana e que a máquina faz 30 pares por hora, uma multiplicação simples aqui já me diz quanto eu sou capaz de produzir na semana. Então, já que são 30 pares por hora, que são feitos nessa máquina, e eu sei que eu tenho 60 horas na semana, 30 vezes 60 vai me dar, então, a possibilidade de produzir 1.800 pares por semana. Então, essa é a capacidade produtiva semanal dessa fábrica, dessa máquina, dessa fábrica, né, de sapatos. 1.800 pares por semana. Tranquilo, né, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Ainda bem que é simples, né, Sor? É hora por hora, minuto por minuto, se fosse o caso, porque se tiver que converter, vai complicar um pouquinho a cabeça de muita gente. Agora tá tranquilo. Tranquilo, né? O bom é que a regra de 3 simples, não é nem a composta, Sor. Se fosse a composta, Ô, Sor, que continue assim, tá? Por favor. Tá. Tu não me decepciona. Vamos nesse nível, assim, né? Pode ser que fique um pouquinho mais difícil, mas não muito. Não, Tá? Sor, não pode. Tem que ser assim. tô abandonando a barca, tchau. Olha só. Como a Tainara falou, né? Aqui é hora, é dia, é a quantidade de unidades de produção. Claro, né? Às vezes tem minutos quebrados, né? Hora quebrada no processo produtivo, né? Às vezes na semana, por exemplo, a empresa não vai trabalhar 60 horas, vai trabalhar 60 horas e 50 minutos. Aí muda um pouquinho aqui, né? A conversão para os cálculos, mas vamos utilizar a hora cheia para não criar aí, de repente, uma tristeza nas pessoas, né? Na Júlia, né, Júlia? Sim, eu não sou boa em matemática. Mas a matemática é uma coisa que a gente tem que fazer amizade, né? A gente não pode gostar dela, né? Assim, de uma forma determinante. A gente tem que, pelo menos, mas ô, Sor, por fazer favor, uma boa né? amizade. Quem é que gosta? Não, eu não, tem gente que gosta de calcular, mas eu não posso ver uma conta na minha frente que me dá um nervosismo. Mas é uma boa coisa para desenvolver, hein, Júlia? É? Eu sei, eu tô indo devagarinho. Já superei a última disciplina, então vai. Então vai, né? A gente tem que Nossa, em superar essas administração coisas. financeira era 50 mil fórmulas. Exatamente, Ah, né? e tem matemática financeira pela frente ainda. Eu fiz um técnico numa escola estadual, e aí eu tranquei, né? E aí eu passei na segunda. Então tô esperando vir o pior. Não tem, nunca tem o pior. A gente sempre deve esperar o melhor, Júlia. Pensamento positivo, tá, Júlia? Sim, sim. Não, é que como eu já sei matemática financeira, para mim vai ser mais fácil, né? Ah, sim. Aí, como tu já fez, né? Tem uma similaridade, uma proximidade maior com o conteúdo. Vai dar tudo certo. Vai. Pensamento sempre positivo, hein? Sim. Vamos lá. Muito bem, gente. Então, o próximo passo agora, já que a gente sabe qual é a quantidade de calçados que é possível produzir com esta máquina, tendo 60 horas por semana, o próximo passo seria determinar quais são os materiais que eu vou necessitar e qual a quantidade desse material. E aqui, para simplificar bastante, né,
a gente vai dizer que esse sapato, né, a gente vai usar as solas, né? Mas a gente sabe que não é só isso, né? Tem a sola, tem o cadarço, tem o cabedal, tem tecido, uma série de palmilha, uma série de coisas na produção do sapato. Mas vamos calcular esse material necessário, que são as solas, tá? Muito bem. Como é que a gente vai fazer isso? Para calcular o material necessário, eu vou pegar o insumo por unidade. Então, vou multiplicar esse insumo por unidade pela quantidade que vai ser produzida. Então, eu tenho ali, por exemplo, para cada par de sapato, 2 solas, né? Vai uma sola em cada sapato, então, no par eu tenho 2 solas. E digamos que eu vou produzir aqui 300 sapatos. Então, para produzir 300 sapatos, multiplica pela quantidade de solas que precisa, né? Simples. Vai me dar, então, as 600 solas, né? 2 solas por par por dia, se eu produzir, então, 300 calçados ali por dia, 300 pares por dia, tá? Essa mesma lógica, bem simples, né? Funciona para todos os outros materiais que compõem o sapato, tá? Tem a sola, tem a palmilha, tem o cadarço, tem os cabedais, os tecidos que são ali utilizados para a composição do calçado. Então, a gente tem que multiplicar a quantidade pelo número de pares, neste caso, né? Então, o cadarço vai sempre multiplicar por 2, né? A palmilha sempre vai multiplicar por 2, assim por diante, tá? Então, um raciocínio bem simples aqui para a gente entender essa multiplicação. Pode ser que tenham produtos, por exemplo, que a gente precisa utilizar 10 parafusos. Eu tenho que multiplicar sempre, né, cada produto que eu for fazer por 10 parafusos, para saber a quantidade de parafusos total, né? Se é 10 parafusos por produto e for 1.000 produtos, vai 10.000 parafusos. Tá? Então, essa lógica, né, para a construção das quantidades de materiais necessários. Tá? Em geral, gente, claro que isso não é feito, né, calculado na mão, na calculadora, isso é feito no sistema. E empresas menores acabam utilizando o Excel, né? Mas mesmo empresas menores têm sistemas gratuitos aí que a gente encontra, né? Pelo menos para apuração aí da quantidade de materiais necessários, né? Também se encontra. E aí vamos para a subetapa 3. Lembrando que a gente está na fase 3, né, do planejamento de produção. A gente viu a subetapa 1, a subetapa 2 e agora a subetapa 3 desta terceira fase, que é a execução do plano. Agora pôr em prática. E para pôr em prática esse plano, eu preciso fazer circular as informações sobre tudo que vai ser feito. Então, a produção vai produzir, o almoxerifado precisa entregar os materiais, o compras precisa comprar os materiais que faltam, se tiver algum serviço a ser feito, então tem alguns documentos que circulam para comunicar todos os processos que participam, de alguma forma, da execução desse plano. É claro que o primeiro é a ordem de produção, né? A OP, ordem de produção. Vai comunicar lá para o setor de produção os detalhes a respeito daquele produto que vai ser produzido, ou dos produtos que serão produzidos ao longo daquela semana, por exemplo. Tá? Além disso, lá o gerente da produção, ao receber a ordem de produção, ele vai acabar gerando, né, às vezes dentro do sistema, as ordens de montagem. Tá? Ele recebeu lá uma ordem de produção, e às vezes vai ficar a cargo dele, né, gerar as ordens de montagem, ou então até mesmo o próprio PCP já vai fazer, né, a geração da ordem de produção mais as ordens de montagem. Ou seja, para mim produzir um produto, eu vou fazer diferentes tipos de montagens, né? E esses diferentes tipos de montagens vão para cada área dentro do processo produtivo que vai fazer partes de montagem, né, daquele produto final. Temos também a ordem de compra, como a gente falou, né? O PCP programou a produção e já viu que, de repente, vai precisar de matéria-prima suplementar. Alguns materiais podem faltar, então ela vai disparar para o setor de compras uma ordem de compra, com prazo, é claro, né, e tempo de receber esses materiais, a tempo de manter essa produção sem quebra de continuidade. Eventualmente, temos ordem de serviços, né? Alguns serviços internos, então não é processo produtivo, é um serviço de inspeção, de qualidade, de verificação, e para aquela área de qualidade vai uma ordem de serviço, né, determinando que serão
tantos produtos a serem, então, inspecionados. E, eventualmente, requisições de materiais, tá? Que o pessoal de produção pode utilizar para fazer ao almoxerifado. Tá? Então, está necessitando de alguma ferramenta, por exemplo, para fazer a requisição ao almoxerifado e receber a ferramenta lá para executar aquela atividade relacionada a esse programa de produção. Então, temos aqui algumas comunicações, né? A emissão de ordens que vão comunicar a execução desse plano. Tá? Tudo precisa funcionar, né, de forma alinhada, como se fosse uma orquestra, né? Todos os instrumentos encaixados um com o outro, né? Para que tenha uma sonoridade, a orquestra precisa estar bem harmonizada. Em relação ao processo produtivo, todos os setores, áreas, departamentos devem trabalhar em harmonia, em equilíbrio, para que o resultado, né, seja positivo. Tá? E aí, por fim, a fase 4, que não pode deixar de faltar, e a gente falou a respeito dela, né? Fez planejamento? Tem que fazer controle, senão não adianta planejar, né? A gente tem que ter ali nossos pontos de medida, acompanhar, monitorar, avaliar, verificar as métricas, né? Verificar se está atingindo os indicadores para poder controlar, então, os desvios. Olha, deveria ter, a produtividade deveria ser de tanto, a qualidade deveria ser de tanto, tantas peças por hora, e não está dando, então não vai cumprir o prazo, então a gente precisa fazer correções. O controle aponta essas coisas, então precisa fazer esses controles. Tá? Bom, alguns padrões, então, que são controlados. Tá? Vamos falar, então, primeiro com alguns padrões de quantidade. Então, a quantidade é um controle. Eu tenho lá uma quantidade por hora, por semana, eu utilizo esse cálculo de quantidade para prometer prazo de entrega, então isso é um item de controle. Então, no padrão de quantidade, nós temos ali o volume de produção, né? A comparação entre a quantidade que é produzida em relação à quantidade que foi projetada. Então, eu projetei produzir 200. Estou fazendo essa produção, essa quantidade está sendo produzida, a comparação do volume. Essa é bem simples, né? Depois vem o de produtividade, que a gente já viu, né? Nosso exemplo aí do cálculo dos pares de sapatos, tá? Só vamos uma repetição aqui. É a comparação aí entre as horas trabalhadas e a produção que foi realizada, né? Então, a gente faz ali a produção dividido pelo número de horas trabalhadas e a gente sabe qual é a produtividade. No caso aqui do nosso exemplo anterior, né, era 30 pares por hora. Mas de onde é que saiu esses 30 pares por hora? É a capacidade de produção. É os 1.800 pares por semana, dividido pelas 60 horas semanais de trabalho. E aí eu sei que eu tenho, então, capacidade de produzir 30 pares por hora. Essa é a minha produtividade. Então, aqui eu tenho um controle. A máquina está fazendo 30 pares por hora? Bom, perfeito, está dentro do planejado, está dentro daquilo que é solicitado. Vamos conseguir entregar no prazo, vamos conseguir atender o cliente, a empresa vai conseguir faturar. Agora, a produtividade está em 25 pares por hora. Bom, a gente não vai atender o prazo, não vai atender o cliente, a gente pode perder esse cliente, né, perder esse faturamento. Então, se não está acontecendo na quantidade desejada, o controle vai me indicar que eu preciso identificar as causas e sanar a causa desse problema. Se o problema é insolúvel em curto prazo, eu tenho que tomar contramedidas e medidas de contingência. Eu estou fazendo menos por hora, é um problema na máquina, tem que trocar uma peça, essa peça vai chegar daqui a algum tempo e eu não posso parar a produção e eu não tenho tempo para esperar chegar. Então, alguma medida. Duplica, né, o número de funcionários na máquina, duplica as horas de trabalho, faz algumas horas extras para conseguir vencer esse gap, né? Conseguir cobrir este gap, no caso, se estiver produzindo a menos, a menor, né? Temos também, gente, o número de horas trabalhadas, né? É muito importante. Se eu tenho aqui número de horas trabalhadas, e eu sei a quantidade de pessoas que eu tenho na empresa, né? E aí tenho essa quantidade, essa possibilidade de horas de trabalho, tudo que representar faltas, atrasos, ausências no trabalho, não vai dar aquela total de horas trabalhadas, né? Então tem menos gente trabalhando, eu não tenho todas aquelas horas produtivas. Isso também impacta na capacidade de entrega da empresa. Então, faltas, atrasos, né, ausências,
são um problema. Então, temos aqui um tipo de controle também a ser estabelecido, o número de horas trabalhadas. Tá? Como é que a gente faz isso? Número de horas por dia, de trabalho por dia, vezes os dias na semana, vezes o número de semanas no mês. E eu tenho ali toda a carga horária mensal. Tá? Nesse caso aqui do exemplo, né, é um dia de trabalho. Nesse dia são 10 horas por dia. São 5 dias por semana, de segunda a sexta, e temos aí um mês de 4 semanas. Como é que ficaria? 10 horas por dia, vezes os 5 dias na semana, vezes as 4 semanas. Dá um total de 200 horas mensais. Tá? Nesse mês tem um feriado. E as pessoas não vão trabalhar. Aí ficaria menos horas, né? E aí eu preciso fazer a entrega. O que faz? Faz hora extra, trabalha no feriado e paga hora 100%. Não vamos trabalhar no feriado, porque aí vai dar hora 100%. Então, a empresa vai trabalhar durante a semana, 1 hora a mais por dia, para cobrir essa diferença. Aí paga hora 50%. Então, tem essas questões que impactam o custo, né? E que podem tirar a margem de lucro da empresa. E a empresa precisa ter o resultado positivo para perdurar ao longo do tempo, empregar as pessoas, ampliar e produzir cada vez mais, né? Então, essas coisas são consideradas também, né? Então, as horas totais mensais são um controle. Eu tenho que controlar isso, porque todos os meses pode acontecer alguma coisa diferente. No mês tem um feriado, no outro mês tem um evento lá que não vai ter atividade durante algum tempo, durante algumas horas, e às vezes o pessoal do PCP e da produção tem que lidar com isso, né? Então tem outras demandas na empresa. Tem que parar a equipe para fazer um treinamento, vai parar lá 2, 3 horas para treinar. Então isso já vai impactar na programação da produção, né? Tem menos horas disponíveis. Então tudo isso precisa ser considerado. O que, de novo, torna esse processo de PCP bem complexo, né? E com várias intervenientes aí que podem ser surpresa dentro do processo. Né? Claro que feriados é possível ter a previsão, mas daqui a pouco, né? Reunião, treinamento, isso às vezes acontece, né, de uma hora para outra, né? Uma emergência, uma situação diferente, isso acontece na empresa e pode reduzir essa quantidade de horas aí dentro do processo, e a gente tem que estar atento a isso, né? Porque vai ter que cumprir o prazo igual. Teve reunião, não vou poder dizer assim, né? Não entreguei no prazo porque teve reunião, né? Eu tenho que fazer a programação acontecer, né? Cobrindo essas situações, tá? Dúvidas, perguntas, gente? Tranquilo. Tranquilo? Legal. Só vamos fechar aqui os padrões, gente, e aí a gente faz um intervalinho de 15 minutos, e depois do intervalo a gente faz a chamada, faz o fechamento do conteúdo e exercícios, né? Mas vamos terminar primeiro essa parte dos padrões antes de fazer o nosso intervalo, tá? Geralmente o intervalo é por aí, 8h30, só vamos fechar aqui a questão dos padrões primeiro, tá? Então, nós temos aqui os padrões de qualidade. No caso do processo produtivo, refúgio, né, perda, é um dos padrões. Né? Eu devo produzir tantas peças. Eu estou produzindo todas as peças necessárias, algumas estão dando defeito, estão sendo refugadas. Está tendo perda no processo produtivo. Como é que a gente mede isso? É o total de item produzido com defeito dividido pelo total da produção, vezes 100. Bem simples, né? Tantas peças com defeito, divide pelo total que foi produzido, vezes 100, eu tenho um índice de perda. Tá? No nosso exemplo aqui, para produzir 30 pares por hora, aqueles pares de sapato do exemplo inicial, está dando um refúgio de 2 pares. Então, cada 30 que eu faço, 2 saem com defeitos. 2 pares, cada 30 pares, 2 pares saem com defeito. Qual é o percentual de perda? Preciso controlar e saber esse número, né? Então, vai ser os 2 pares com defeito dividido pelo total que foi produzido, 30. Dá um índice ali, né? 0,066. Vezes 100, dá 6,67% de perda. Então, a cada hora, eu tenho 6,67% de perda. O que é uma perda alta, elevada, significativa. Se a gente for ver isso aí, né, durante um mês, durante um ano inteiro de produção, né, 2 pares por hora, né, é uma loja de calçado inteira, né, de perda. Então, uma perda elevada. Então, controlando esse número, a empresa tem que ir lá correndo resolver, né, essa situação. Nós temos os padrões de tempo, esses nós não vamos calcular, né? Tempo padrão de produção, que é o padrão, né, de produção por trabalhador, por máquina, por equipamento, padrão de rendimento, né?
o desvio por cada trabalhador, porque nem todo mundo trabalha e faz a mesma quantidade, então nós temos desvios de tempo, né, em relação a cada pessoa, e esses desvios de tempo, né, tem que levar em consideração que nós estamos lidando com um ser humano, então, né, eu não posso considerar 10 horas de trabalho e a pessoa 10 horas trabalhando. Ela tem horário de intervalo, horário de almoço, horário do café, hora que vai no banheiro, né? Então, nós temos alguns desvios de tempo em relação a um processo de trabalho humano, né? Então, isso deve ser considerado também dentro do processo, porque tem um padrão de rendimento em relação a essas situações que ocorrem, tá? E aí existe ali uma redução de tempo, né? Ou uma perda de tempo se desviar desse padrão. Eu sei que tem intervalo de manhã, intervalo de tarde para a hora do café, tem intervalo do almoço, tem os tempos de banheiro, por exemplo, né? Bom, esses são os tempos, né, que reduzem o rendimento. Mas qualquer coisa além desses tempos é um desvio. E eu tenho que ver o que está acontecendo, né? Por que está tendo esse desvio, né? E verificar aí essas situações. E temos padrões de custo também, tá? Essas questões de custos, né, a gente vê lá na disciplina de economia e mercado, no primeiro ciclo, né, e também na disciplina de administração financeira, tá? Custos diretos e custos indiretos. Claro que o custo direto está relacionado diretamente à realização do produto. Então, a matéria-prima que é aplicada no produto, a mão de obra que ali trabalha, é custo direto. Os custos indiretos são aqueles gastos gerais, despesas gerais da produção, tá? Então, esses, né, que não estão diretamente sendo aplicados no produto, tá? Nós temos aí, então, esses dois que são padrões de custo. Vamos fazer o nosso intervalo, gente? Aí, na volta, a gente faz exercícios, né? Faz a nossa chamada. Pode ser? Agora, no meu aqui, 20h40 praticamente. 15 minutos. Voltamos 20h55. Pode ser, gente? Perfeito. Ok. Ok. Muito bem. Ok. Tempinho para vocês descansarem aí da voz do professor, tomarem café, fazer um lanche. E a gente já volta daqui a pouquinho, então, às 20h55, tá, gente? Até daqui a pouco.